Precisamos de ter muito cuidado com ele. Prezados irmãos, a graça não tira a nossa responsabilidade, não. A graça aumenta a nossa responsabilidade. No capítulo 21, 5 de Mateus, versículo 21 em diante, Jesus cita uma série de coisas que foram ditas aos antigos. Eu vou repetir apenas uma delas. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. É a lei que está dizendo isso. Veio, porém, a graça e diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Será que a graça diminuiu a nossa responsabilidade? Não, aumentou. Lá eles eram obrigados a amar o próximo e odiar o inimigo. Aqui nós somos obrigados a amar o próximo e amar o inimigo também e orar pelos inimigos. Então a graça aumenta a nossa responsabilidade, não diminui não. Por isso, se o judeu que estava debaixo da lei pagava o dízimo, nós que estamos debaixo da graça, temos que ir muito além do dízimo. E agora nós vamos voltar a Malaquias, para verificar mais algumas coisas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, é o que diz aí. Há um crente, pesados irmãos, que diz o seguinte: bem, eu não pago dízimo, mas eu faço ofertas. E esse crente está muitíssimo enganado, porque prestai bem atenção. Quem não paga dízimo não tem direito de fazer oferta, não. Se fizer, está insultando a Deus. Sua oferta não faz benefício nenhum para a igreja, nem tampouco para a pessoa que está ofertando. Então vamos às provas. Dízimo é dívida. Está escrito no capítulo 28 de Levítico, 27 de Levítico, versículos 30 e 32. O dízimo será santo ao Senhor. Além de pertencer a Deus, é santo. Eu não posso desviar de Deus as coisas santas que lhe pertencem. Está escrito aqui em Malaquias que quando eu deixo de pagar o dízimo, o que é que eu estou fazendo? Estou roubando. Se eu estou roubando é porque não é meu, e eu tenho que entregar o seu a seu dono, para depois poder fazer a minha oferta. Agora vamos esclarecer mais um pouquinho. Eu devo aqui ao presbítero Roberto a importância de 500 cruzeiros. Mas eu não quero pagar. Não quero pagar porque crente que não paga dízimo não é porque não pode, não é porque não quer. Deus nunca exigiu do crente uma coisa que ele não possa fazer. Será que exigiu? Não, Deus não é injusto. Ele só exige de mim aquilo que eu posso fazer. Então, se ele me exigiu o dízimo, é porque eu posso pagar o dízimo. Eu não quero pagar aqui ao presbítero Roberto a importância de 500 cruzeiros que ele deu. Mas também eu não quero que ele fique zangado comigo, porque eu ainda vou precisar dele mais tarde. O crente está sempre precisando de Deus, não quer que Deus fique zangado com ele. Então o que é que eu faço? Eu pego 100 cruzeiros, vou lá na casa do presbítero Roberto e digo-lhe o seguinte: presbítero, eu vim trazer esta oferta aqui para o senhor. Coloco nas suas mãos e depois vou saindo assim disfarçadamente, pensando o seguinte: vai ficar tudo por isso mesmo. Está certo, Roberto? Não, não está. Eu devo 500 cruzeiros, como é que eu vou levar 100 e vai ficar por isto mesmo? Mas isto que eu não faço com ele porque ele não aceita, e tem razão de não aceitar, porque é desonestidade da minha parte, os crentes estão fazendo com Deus. Devem o dízimo, não querem pagar o dízimo, levam para Deus uma oferta que representa 1/10 do dízimo, e estão pensando que vai ficar por isso mesmo. Não vai não. A escrita de Deus é muito mais severa do que a nossa. Naquele dia em que os livros forem abertos e Cristo examinar o livro de cada um de nós, para verificar aquilo que aconteceu conosco depois da nossa conversão, chegar na folha da nossa contabilidade, ele terá uma grande alegria de poder dizer o seguinte: este servo foi fiel. Meu pai mandou trazer os dízimos à casa do tesouro, ele trouxe. Eu mandei dar a César o que é de César, ele nunca sonegou os impostos, ele pagou corretamente. Ele leu neste livro a ninguém devais coisa alguma, e ele procurou pagar todas as suas dívidas. Ele providenciou o sustento correto do seu lar, ele socorreu os pobres que encontrou no seu caminho. Servo fiel,
No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas eu tenho muito medo, pesados irmãos, que alguns crentes vão ter uma decepção terrível quando se abrir o livro da sua vida e chegar na folha da contabilidade. Cristo vai dizer o seguinte: este servo foi negligente. Deus mandou trazer o dízimo à sua casa, ele nunca trouxe o dízimo. Eu mandei dar a César o que é de César e ele nunca procurou pagar os impostos corretamente. O livro de Deus diz: a ninguém devais coisa alguma. Ele ficou devendo uma porção de gente. Ele não providenciou o sustento correto da sua casa e ele não socorreu os pobres que encontrou no seu caminho. Servo preguiçoso, servo negligente. Tirai o que ele tem, dai o que tem, 10, porque ao que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai-o nas trevas exteriores. Prezados irmãos, esta igreja cresceu dentro deste privilégio de conhecer que a única contribuição que Deus aceita é aquela que Ele propôs. Ele não aceita substituição. Não adianta querer substituir porque Ele não aceita. E nós estabelecemos aqui o terceiro domingo de cada mês para recolher os dízimos solenemente, porque queríamos que todos os irmãos tivessem a noção certa de que estavam devolvendo para Deus exatamente aquilo que Deus pediu. Mas muitos aqui hão de se lembrar que na hora de recolher o dízimo, eu dizia aqui do púlpito da igreja, e tenho dito pelo Brasil inteiro: agora nós vamos recolher o nosso dízimo, solenemente, vamos trazer para Deus, ou vamos prestar a Deus o culto desta entrega daquilo que Ele nos concedeu tão misericordiosamente durante o mês. Mas eu quero fazer um pedido importante. Se você não é dizimista, por favor, não traga oferta aqui na frente, não. Se você não é dizimista, por favor, não traga oferta aqui na frente, não. A sua oferta ofende a Deus, do mesmo modo que a minha oferta ofenderia aqui o presbítero Roberto. A sua oferta não faz benefício nenhum para a igreja, porque Deus não aceita, e também não faz benefício nenhum para você. Prezados irmãos, eu sei que era duro dizer isso à igreja naquela hora. Eu sei que é duro dizer isso aí pelo Brasil lá fora. Mas se eu não disser, Deus vai pedir conta do meu ministério. E quem vai dar contas a Deus sou eu. Mas a partir de hoje, aqueles que ouviram esta mensagem ficaram responsáveis por esta verdade. A minha responsabilidade terminou e passou para aquele que ouviu a mensagem da palavra de Deus. A questão é muitíssimo séria e nós não a temos considerado como devíamos considerar. Outro crente diz: eu não pago o dízimo porque eu ganho pouco, não sobra. E esse crente nunca mais vai ter sobra em sua vida porque Deus não aceita a sobra. E Deus sabe que no dia que sobrar, Ele vai receber. Então Ele não deixa sobrar mais, porque Deus não aceita a sobra. Jesus estava na porta do templo observando como é que as pessoas contribuíam. Entrou ali uma pobre viúva que depositou no gasofilácio tudo quanto tinha para o seu sustento. Jesus disse: esta aqui deu muito mais do que os outros, porque os outros deram o quê? Que sobrava. Ela não. Ela deu daquilo que era para o seu sustento. Deus não aceita a sobra. De maneira que quem estiver esperando sobrar para levar, não vai levar nunca mais. Eu estava falando sobre isso em Campinas a um grupo de homens, e um senhor daquele grupo pediu permissão para dar o seu testemunho e disse o seguinte: eu queria pagar o dízimo, não podia, nunca sobrava. Um dia eu cheguei em casa e disse a minha esposa: este mês eu vou pagar o dízimo, nem que a gente passe necessidade em casa, eu vou pagar. Não suporto mais a minha consciência que está me chamando de ladrão. Recebi o meu ordenado, tirei 10%, levei para a tesouraria da igreja, fui pagar as minhas dívidas, paguei todas elas, sobrou. Nunca sobrava quando eu deixava para pagar o dízimo, uma sobra. Agora,
No mês seguinte eu fiz a mesma coisa, e sobrou mais. E até hoje eu nunca mais deixei de pagar o dízimo. Pesados irmãos, a experiência daquele homem é muito fácil de ser repetida. Se alguém aqui não está tendo sobra para pagar o dízimo, faça o que ele fez. Tire o dízimo em primeiro lugar e traga a casa de Deus. E os irmãos vão verificar como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A sua palavra não cai por terra. A sua palavra cumpre-se naturalmente na vida de todos nós. Vale a pena experimentar. Jesus estava falando à multidão e disse o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que vai acontecer? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos o versículo de cor. Os grupos que cantam aqui na igreja já transformaram esse versículo em corinho e cantam aqui: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas será que nós estamos acreditando nisso mesmo? Ou estamos repetindo à toa e cantando à toa? Não adianta nada repetir à toa e cantar à toa, prezados irmãos. É necessário acreditar. Cristo não disse isso por brincadeira, não. Cristo não disse isso porque achou bonito. Ele não disse isso para enfeitar o seu discurso. Ele disse isso porque é verdade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, eu vos apresentei uma ilustração aqui muito importante, com referência ao presbítero Roberto. Ele devia 500 cruzeiros, levei 100 cruzeiros de oferta, e queria que aquilo tudo ficasse por isso mesmo. A maioria eu lhe devia 500 cruzeiros, levei 100 cruzeiros de oferta. Quanto é que eu fiquei devendo? Não, senhor, 500, porque o que eu levei foi de oferta, né? E é isso que está acontecendo com os crentes. Estão lá trazendo uma oferta pensando que estão diminuindo o dízimo. Não estão, não. O dízimo continua a pesar lá. E aquela palavra pesada continua a cair sobre o crente. Roubará o homem a Deus? É terrível. Outro crente diz: bem, eu não pago o dízimo porque o que eu ganho não dá para o sustento da minha casa, eu preciso usar o dízimo para completar o sustento da minha família. E esse crente está muitíssimo enganado, porque Deus não permite que eu use o meu dízimo em meu benefício, não. Não permite. Eu posso pensar que estou usando, mas não estou. Deus não deixa. E no dia em que Deus permitir que eu use o meu dízimo em meu benefício, eu vou ficar muito triste. É porque Deus não está me tratando mais como filho, está me tratando como um gentio qualquer. Aos seus filhos Ele não permite isto, não. Absolutamente não. Quem nos vai ajudar nisto é o profeta Ageu. Eu vou ler no capítulo 1, versículo 2 em diante. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitados em vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém se aquece, e aquele que recebe salário num saco furado. Pesados irmãos, tudo isso aqui é muitíssimo triste. Deus está dizendo: vocês se tornaram infiéis e abandonaram a minha casa e a minha causa. E o que está acontecendo com vocês é o seguinte: vocês plantam muito, mas colhem pouco. Porque eu não deixo a terra produzir o tanto que devia. Percebesse? Eu vos disse que Deus não permite que eu use o dízimo em meu benefício. Ele faz vazar por outro lado. Vocês comem, continuam com fome, vocês se vestem, continuam com frio, vocês bebem, continuam com sede. E aquele que recebe salário num saco furado. Os irmãos já imaginaram receber o seu salário num saco furado? É chegar em casa e ter o quê? Nada, quase nada, ficou tudo pelo caminho.
Saco furado na vida do crente, prezados irmãos, prestar bem atenção. É médico, é farmácia, é hospital, é batida do carro, é ladrão que entra em casa, é uma tempestade fora da hora. Tudo isso é saco furado para onde Deus faz vazar aquilo que devia ter sido entregue na sua casa e não foi. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, nós costumamos dizer, aconteceram porque tinham que acontecer. Não é verdade, não. Aconteceram porque havia uma razão para acontecer. E Deus só tem duas razões para permitir isso. A primeira é aquela que ele usou na vida de Jó. Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas quando Satanás tentou a Deus a respeito da fidelidade de Jó, Deus permitiu que Satanás aplicasse na vida do seu servo todos aqueles males que ele aplicou. A segunda razão é aquela que está aqui. Deus quer nos corrigir. Ele quer que nós aprendamos a verdade. Então ele faz vazar tudo num saco furado, para que nós possamos aprender que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas há coisa pior aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu assoprei. E graças a Deus que Ele assopra mesmo. Ele assopra na hora certa. Ele assopra porque nos quer bem, não é porque nos queira mal, não. Prezados irmãos, há cerca de 8 anos atrás, esta igreja recebia uma família que vinha de Brasília em penosas condições. Aquela família era composta de um engenheiro, sua esposa e 4 filhos. Tinha sido uma das famílias mais ricas de Brasília, mas em pouco tempo eles perderam tudo quanto tinham e foram obrigados a sair de Brasília. Vieram primeiramente para Belo Horizonte. Quando chegaram em Belo Horizonte, o engenheiro percebeu que lá não era lugar para ele. Então ele resolveu vir a São Paulo tentar alguma coisa, mas já não podia trazer a família porque o dinheiro acabou. E ele pediu à família que se hospedasse em casas de amigos lá em Belo Horizonte, enquanto ele vinha aqui. Chegou em São Paulo com 500 cruzeiros no bolso. Não podia ir para uma pensão porque o dinheiro era insuficiente para pagar garantir o pagamento da pensão. Ele teve que procurar também casas de amigos para se hospedar. No domingo ele saiu à rua à procura de uma igreja, mas estava difícil de encontrar. Mas felizmente ele se encontrou com um sobrinho seu. E ele disse ao seu sobrinho, olha, eu gostaria que você me levasse a uma igreja. Eu estou precisando muito da igreja. Deus me provou e provou terrivelmente. Há poucas semanas eu era um dos homens mais ricos de Brasília, hoje eu sou um dos mais pobres de São Paulo. Eu preciso acertar com Deus. Felizmente aquele moço pertencia a esta igreja, e felizmente era o dia em que nós recolhemos os dízimos solenemente para o serviço de Deus, e nós o fazemos do seguinte modo. Colocamos o gasofilaço aqui na frente, eu chamo os oficiais da igreja para depositar o seu dízimo no gasofilaço e nós ficamos em pé aqui atrás da mesa. Ficamos em pé aqui como testemunho da nossa fidelidade na entrega daquilo que prometemos a Deus. Porque nesta igreja nenhum oficial pode deixar de ser dizimista. Para ser ordenado oficial da igreja ele tem que ser dizimista. Se depois de ordenado ele deixar de ser dizimista, nós vamos pedir-lhe que se retire, que não participe mais, porque ele mentiu. Felizmente até hoje não aconteceu isto, e nós esperamos que não aconteça. Depois, eu chamo os crentes todos para depositar o seu dízimo, e eles vêm depositar. Então, um dos oficiais aqui atrás da mesa faz uma oração de agradecimento a Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de participarmos da obra da evangelização do mundo, devolvendo-lhe a 10ª parte daquilo que Ele nos dá. Antes eu leio um destes textos que tenho lido e faço uma oração de agradecimento a Deus pela saúde que Ele dá aos crentes, pela oportunidade de emprego que os crentes têm, pela boa vontade com que os crentes realizam as suas tarefas, de maneira que todos vão sendo vencedores. Acertou que naquela noite, prezados irmãos, eu li este texto de Ageu. E quando eu li estas palavras,
Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu assoprei. Aquele engenheiro baixou a cabeça lá no lugar onde ele estava sentado e disse consigo mesmo: isso foi isso que aconteceu comigo. Eu era um homem rico, mas eu estava sendo infiel na entrega do dízimo. Deus assoprou tudo quanto eu tinha, pois de hoje em diante eu vou ser fiel. E aquele engenheiro se levantou lá do seu lugar, enfiou a mão no bolso, tirou 50 cruzeiros dos únicos 500 que possuía, veio aqui e depositou no gasoflácio. Pesados irmãos, o que Deus fez e está fazendo na vida daquele homem é coisa simplesmente espantosa, mas espantosa mesmo. Naqueles dias, ele conseguiu um emprego numa das mais importantes companhias da nossa pátria, companhias construtoras, a Companhia Andrade Gutierrez. E ele foi admitido naquela companhia com ordenado de 30 mil cruzeiros mensais. Isto há 8 anos atrás, para quem não tinha nada, era realmente uma grande coisa. No domingo seguinte, ele me procurou aqui e disse: reverendo, eu queria dar um testemunho aqui na igreja. O senhor não me conhece, eu estive aqui domingo passado. Assisti um culto com muita tristeza, porque a mão de Deus estava pesando sobre mim. O senhor falou aqui sobre fidelidade, eu prometi a Deus que ia ser fiel. E imediatamente Deus retirou a sua mão de sobre mim e me abriu a janela do céu. O senhor não me conhece, mas eu posso garantir ao senhor que eu já fui presbítero em Brasília. E eu deixei que ele falasse. Ele veio aqui e disse à escola dominical o seguinte: eu estou alegre hoje. Não é porque eu arranjei um emprego, não, porque eu já tive muitos empregos e todos eles foram embora. Eu estou alegre não é porque eu estou ganhando 30 mil cruzeiros mensais, não. Porque eu já fui um dos homens mais ricos de Brasília e Deus assoprou tudo quanto eu tinha. Eu estou alegre porque aqui nesta igreja eu aprendi uma lição que eu devia ter aprendido desde a minha infância. É que Deus não quer o meu dinheiro, não. Ele quer a minha fidelidade. E no dia em que eu prometi a Deus que eu ia ser fiel, Ele retirou a sua mão de sobre mim e me abriu a janela do céu. Um ano depois, aquele engenheiro era presbítero da nossa igreja. E ele podia chegar aqui e dizer: hoje eu sou muito mais rico do que eu era quando morava em Brasília, porque Deus já me devolveu em dobro tudo aquilo que ele assoprou. E Deus estava devolvendo realmente em dobro aquilo que ele assoprou. Aquele engenheiro se tornou o homem de confiança da Companhia Andrade Gutierrez, de maneira que eles foram abrir agora uma concorrência na Arábia Saudita, e ele estava lá na chefia. Depois foram abrir uma concorrência no Kuwait, ele estava lá. Depois uma concorrência na França, ele estava lá. Há cerca de 2 meses o telefone da minha casa tocou e eu fui atender. E aquele engenheiro, desde o dia em que entrou aqui nesta igreja, ele me trata de uma maneira só, ele diz de longe, ele me dá uma saudação assim: querido pastor. E quando eu fui atender o telefone, imediatamente ele disse lá do outro lado: querido pastor, já sabia que era ele. E ele me dizia o seguinte: amanhã eu estou de partida para a Jordânia. Vamos abrir uma concorrência lá. Não sei quanto tempo vai demorar. Minha esposa vai ficar sozinha aqui em casa. Eu gostaria que a sua esposa viesse fazer companhia para ela. Eu lhe pago todas as despesas. É assim que ele nos tem tratado. E ele diz claramente em toda parte: na igreja de Santo Amaro, eu me recuperei espiritualmente e me recuperei financeiramente. O seu patrimônio atualmente alcança cerca de 60 milhões de cruzeiros depois de 8 anos. Agora nós vamos terminar, e eu prometo terminar em 5 minutos. Podem marcar e cobrar. Eu tenho pouca coisa a dizer mais. Diz aqui o versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Dizeis: em que é que te roubamos? Isso que está aqui nas minhas mãos não é fruto do meu trabalho,
não fui eu que me esforcei para ganhá-lo, não representa o suor do meu rosto, como é que eu estou roubando? Mas o crente se esquece de que quem fez a terra é Deus, quem faz a terra produzir ou deixar de produzir é Deus, quem dá saúde ao crente para trabalhar é Deus, quem lhe dá inteligência é Deus, de tal maneira que em tudo nós dependemos de Deus. E a entrega do dízimo para Deus significa exatamente este reconhecimento que nós temos de que devemos tudo a Ele. Agora, prezados irmãos, eu não vou comentar esse versículo, porque ele é muito duro, muito duro. Ninguém gosta de escutar o que está escrito aí, você é ladrão, você está roubando, ninguém gosta disso. Eu vou deixar como Deus fez, e apenas quero dizer-vos que este livro declara que os roubadores não terão parte no reino dos céus. A questão é mais séria do que nós imaginamos. O versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Que coisa terrível, prezados irmãos, receber a maldição de Deus. Quando Caim foi amaldiçoado, ele disse: o que é que vai ser de mim agora? Qualquer que me encontrar me matará. Ele ficou desesperado. Porque a maldição de Deus é realmente pesada, é terrível. Mas está escrito aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Há cerca de 3 anos atrás, creio eu, no dia 21 de abril, eu estava participando do lançamento da pedra fundamental de um asilo para velhos, lá na estrada de Itapecerica da Serra. E enquanto nós esperávamos as pessoas que deviam de participar daquela cerimônia, eu estava conversando com um dos pastores batistas de maior influência aqui da capital de São Paulo, que era o pastor Herodício de Queiroz. E falando com ele sobre este assunto, ele me disse o seguinte: olha, eu vou lhe contar um fato que você pode usar no seu ministério, porque aconteceu com um colega nosso aqui há pouco tempo. Nós temos um colega que recebeu uma carta de uma senhora que pertenceu à igreja dele, e quando ele leu aquela carta, ele chorou amargamente. Porque aquela senhora dizia o seguinte: pastor, eu lhe agradeço por tudo quanto o senhor me fez durante o tempo em que eu fui membro da sua igreja. Mas há uma coisa que eu lamento profundamente: o senhor nunca me ensinou a ser dizimista. E depois que eu fui obrigado a mudar-me dessa localidade, fui pertencer a outra igreja, o meu novo pastor me ensinou a ser dizimista, Deus me abriu as janelas dos céus e tem derramado sobre mim bênçãos tão grandes e tão numerosas, que eu lamento ter perdido 12 anos na sua igreja, recebendo maldição, quando Deus tinha bênçãos guardadas para mim, esperando apenas que eu fosse fiel, e o senhor nunca me ensinou a ser fiel. Um pastor que recebe uma carta dessa só pode chorar, não há outro resultado, não há outro recurso. Só pode chorar. Eu lamento ter perdido 12 anos na sua igreja, recebendo maldição, e Deus tinha bênçãos guardadas para mim, esperando apenas a minha fidelidade. O senhor nunca me ensinou a ser fiel. E agora nós vamos ao versículo final. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, ou seja, uma bênção sem medida. Pesados irmãos, Deus não precisava fazer esse desafio. Não. Deus tem autoridade suficiente para dizer: trazei todos os dízimos, nós somos obrigados a trazer o dízimo. Mas Deus é tão misericordioso, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e miséria, de tal maneira que Ele abre esta condescendência para nós e diz: fazei prova de mim. Eu não quero que façais isto cegamente, não. Podeis fazer a prova. E então nós vamos responder a Deus hoje. E a partir de hoje nós vamos fazer esta prova. A partir de hoje eu vou trazer os meus dízimos corretamente à igreja de Deus. Seja do meu ordenado, seja de lucro de poupança, seja de lucro de negócios, seja o resultado que for que vier às minhas mãos, eu vou tirar 10% dele e empregar no serviço de Deus. Vou fazer isso corretamente durante o ano inteiro.
E eu quero ver se Deus vai cumprir isso que Ele prometeu aqui. Agora, apesar de se Deus não cumprir aquilo que está prometido aqui, eu vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção sem medida. Se Ele não cumprir, cada pessoa que está sentada aqui nesta manhã tem o direito de rasgar este livro e não voltar mais aqui, porque é mentira. Mas Deus não mente, Deus não brinca, Deus não engana ninguém. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Fazei prova de mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Prezados irmãos, é Deus que está dizendo isto. Não sou eu, não. Ou nós aceitamos esta parte da palavra de Deus que acabamos de ler e vamos praticar na nossa vida, ou nós não precisamos de voltar mais a esta casa, não, estar perdendo o nosso tempo aqui, porque estaremos perdendo tempo. Se não quisermos aceitar isto como palavra de Deus, que deve ser praticado na nossa vida. E agora, prezados irmãos, nós vamos entrar no nosso parlamento, em que todas as pessoas vão ter oportunidade de fazer perguntas, de apresentar objeções e de apontar erros que eu cometi aqui. Vendo Jacó aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então não fala nos 10%. Certo. Agora os irmãos imaginem a minha situação. Eu faço um discurso desse tamanho, procuro provar a necessidade do dízimo. Depois o nosso irmão Amauri encontra ali um versículo que acaba com tudo que eu disse aqui. Que é que sobrou? Sobrou nada. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não existe lei para isso. Eu propus dar um cruzeiro, eu dou um cruzeiro, estou certo porque foi isso que eu propus. Eu propus não dar nada, eu não dou nada, estou certo porque foi isso que eu propus. Agora vamos verificar se nós estamos analisando corretamente esse texto. Leia o versículo primeiro, por favor. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Então Paulo está falando daquela esmola que não existe mais, né? Quanto à assistência a favor dos pobres de Jerusalém, a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Percebeu? Então, quando nós damos esmola e fazemos caridade, cada um faça segundo propôs no seu coração. Mas quando nós contribuímos para a igreja de Deus, cada um faça aquilo que Deus mandou. O que é que Deus mandou? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas mesmo quando nós fazemos caridade, nós devemos fazer o máximo que pudermos, porque nós estamos fazendo uma sementeira e vamos ter infalivelmente uma colheita. Leia o versículo 6, por favor. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, quando nós fazemos caridade, nós estamos semeando. E Deus nos vai dar uma colheita muito gostosa. Mas a colheita será de acordo com a sementeira. Isso em todas as circunstâncias é assim. Até na lavoura. Aquele que semeia pouco vai colher pouco. Aquele que semeia bastante vai colher bastante. Foi por isso que Cristo recomendou o seguinte: dai esmolas. Certo? Porque realmente nós estamos semeando alguma coisa boa para nós. Mas esse versículo deve estar ligado ao versículo 17 do capítulo 19 do livro de Provérbios. Vamos abrir aí Provérbios, capítulo 19, versículo 17, e verificar o que é que Salomão está dizendo. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quem se compadece do pobre está emprestando a Deus, e Deus lhe paga o seu benefício. Esse versículo aparece aí nas caixas que pedem esmola para os velhos e os órfãos, do seguinte modo: quem dá aos pobres,
empresta a Deus. E vale a pena emprestar a Deus. Vale a pena. Porque Deus nunca fica devendo nada a ninguém. O que nós fazemos hoje, Ele nos paga hoje mesmo. Vale a pena. Satisfeito, Maurinho? Senhor Samuel. Eu gostaria de colocar duas questões. A primeira é com relação a uma restrição contra o dízimo. Certo. Não é uma restrição minha, e acredito que não seja uma restrição aqui dessa igreja, mas existe. Existe. É uma restrição contra a aplicação do dízimo. Certo. Os crentes que alegam não ser dizimistas porque não concordam com a maneira pela qual o dízimo é administrado pelo conselho da igreja. Exato. É a primeira colocação. Agora a segunda seria uma pergunta. Essa pergunta seria realmente minha. Normalmente nós relacionamos essas bênçãos científicas, fica no versículo 10 aqui, com bênçãos materiais. Mas seria correta essa interpretação? Certo. Vamos lá. Então, o prefeito Samuel faz uma pergunta ali sobre a restrição que alguns crentes têm com referência à aplicação dos dízimos. E o crente diz, eu não levo o dízimo porque o conselho da igreja não está usando corretamente o dízimo que entra lá na igreja. A essa pessoa nós respondemos com muita seriedade o seguinte: Deus mandou que eu trouxesse o dízimo à sua casa, mas Ele não me nomeou fiscal do dízimo, não. Nunca me nomeou fiscal do dízimo. Eu sou obrigado a trazer o dízimo aqui, mas não tenho o direito de fiscalizar. Quem fiscaliza é Ele. E se o conselho da igreja não usar corretamente o dízimo que entra aqui, o conselho da igreja vai responder perante Deus pelos erros que cometeu. Por isso, o conselho da igreja precisa ter muita seriedade no uso do dinheiro que entra na igreja, fazer tudo com muita oração, tendo consciência da sua responsabilidade. Deus vai exigir do conselho da igreja, que é o administrador da igreja, o uso bom ou mal que ele fez do dízimo que entrou aqui. Agora, pesados irmãos, nós somos incoerentes, terrivelmente incoerentes. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que nós damos a César? Os impostos. O que é que nós damos a Deus? Os dízimos. Nós fiscalizamos César? Não. E queremos fiscalizar Deus. Percebeste a nossa incoerência? O governo está usando mal o dinheiro do imposto que entra lá. Mas nós não deixamos de pagar o imposto por causa disso. Deixamos? Não. Por quê? Porque ele vem cobrar, diz o crente. Ele vem cobrar. Pois tenha certeza que Deus cobra muito mais depressa do que o governo. Muito mais. Tem perigo. De maneira que eu não tenho nada com a aplicação do dízimo. A minha responsabilidade terminou na hora que eu coloquei meu envelope aqui no gasoplástico. Daqui por diante a responsabilidade é do conselho da igreja. E ele pode usar como quiser. Eu não tenho nada com isso. Certo? Eu não sou fiscal do dízimo. A segunda parte da pergunta, senhor Samuel, é... Essa tendência de se relacionar essa bênção com certo. com bênçãos materiais. Exatamente. Então, quando nós lemos aqui, eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção sem medida, geralmente nós começamos a pensar em riquezas, em dinheiro, etc. Nós nos esforçamos aqui neste estudo para mostrar que o dinheiro não tem valor nenhum. O que vale perante Deus é a fidelidade e não o dinheiro. De tal maneira que Deus pode abençoar o crente muitíssimo e em outras circunstâncias, a não ser no dinheiro. É verdade que Deus não permite que o crente passe necessidade. Não permite. Mas Ele não vai acumular riqueza sobre riqueza. Ele vai distribuir outras bênçãos para a casa daquele que está contribuindo fielmente. Os irmãos poderão perceber que uma das coisas mais preciosas que nós temos neste mundo é verificar a nossa família dentro da igreja, no serviço de Deus, realizando coisas para Deus. Esta é uma bênção que vale mais do que todas as bênçãos que nós possamos imaginar.
E há muitas famílias dentro da igreja que estão recebendo exatamente esta bênção gloriosa. De tal maneira que a bênção que Deus promete aqui não é apenas material, mas principalmente espiritual. E nós ficaremos satisfeitos, absolutamente satisfeitos, com aquilo que recebemos da parte do nosso Deus. Satisfeito, Samar? Nós devemos pagar o dízimo conforme o bruto que a gente recebe. Certo. Então a nossa irmã está perguntando se pagaremos o dízimo sobre o bruto ou sobre o líquido. Porque no nosso envelope vem uma certa importância que nós ganhamos, mas nós não recebemos aquilo. Há uns descontos e nós recebemos menos. Então nós chamamos aquela parte maior de bruto e a menor de líquido. E a nossa resposta é esta: nós pagamos sobre o bruto porque Deus exige primícias. Se eu permitir a saída do INPS, por exemplo, para depois tirar o dízimo, não estou dando mais primícias para Deus, e Deus não vai aceitar, porque Deus exige primícias. Agora, o nosso conselho aos irmãos é o seguinte: ninguém tenha medo de pagar sobre o bruto. Porque se eu estiver pagando demais, Deus me devolve. Tem perigo. É só prestar atenção, porque devolve mesmo. Se eu estiver pagando de menos, ele faz vazar num saco furado. Tem perigo. Então nós estamos lidando com um Deus que é absolutamente justo, e não precisamos ter medo de lidar com esse Deus. Não precisamos ter medo, porque Ele é justo, absolutamente justo. Certo? Satisfeito? Pastor, suprimindo-se as coletas, como que as crianças vão aprender? Certo? Esta é uma das preocupações. Quando se suprime a coleta, como é que a criança pode aprender a contribuir? E então a nossa resposta é a seguinte: os nossos filhos têm um salário que se chama salário família. O pai pode pegar o envelope, escrever nele o nome do seu filho, colocar ali o dízimo do salário família de cada filho, entregar na mão da criança e dizer: você vai depositar no gasofilácio da igreja, é o seu dízimo para Deus. E as crianças vão crescer sabendo que Deus só aceita dízimo, e vão ser muito mais felizes do que nós, que aprendemos coisas erradas na igreja de Deus. Certo? Uma pessoa que quer administrar o seu próprio dízimo para outras causas. Isto. Se uma pessoa gostaria de administrar o seu dízimo, há pessoas que dizem o seguinte: eu gostaria de eu mesmo administrar meu dízimo, eu queria dar uma parte para a Santa Casa, uma parte para o orfanato, outra parte para o seminário, uma parte para uma família pobre e outra para a igreja. E então a nossa resposta é a seguinte: não, está tudo errado. O que nós lemos aqui é o seguinte: trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. A casa do tesouro é esta aqui. Nesta casa existe um conselho que foi ordenado para administrar o meu dízimo. Se eu quiser administrar o meu dízimo, estou usurpando um dos privilégios do conselho da igreja. Porque o privilégio de administrar o dízimo da igreja é do conselho da igreja e não meu. Certo? Satisfeito? Se uma senhora crente é casada com um senhor não crente e ele não concorda com o dízimo, como é que ela poderia ser dizimista? Isto, se uma senhora crente se casa com uma pessoa que não é crente e ele não concorda com o dízimo, como é que ela pode ser dizimista? Esta pergunta tem surgido em todas as nossas pregações. De tal maneira que é a seguinte: nós temos respondido, este é o primeiro peso que a mulher está recebendo pela imprudência de se casar com uma pessoa que não é crente. O casamento com pessoa que não é crente coloca o crente num jugo desigual. E o jugo desigual é terrível, terrivelmente pesado. Certo? Mas é possível que a mulher tenha se convertido depois e o marido não se converteu, aí a culpa já não é mais dela, né? Mas é por isso que nós recomendamos à mocidade da igreja que tenha muito cuidado no casamento, porque um casamento com uma pessoa que não pensa do mesmo modo constitui um jugo desigual terrível para o crente, terrível mesmo. Mas a essa pessoa nós respondemos o seguinte: a mulher é meieira do marido. A metade do que o marido ganha pertence à mulher.
Então ela pode chegar para o seu marido e dizer o seguinte: olha, eu sou crente. E aqui na Bíblia está dizendo que eu preciso pagar o meu dízimo, senão eu estou roubando. Agora, a metade do que você tem me pertence. Eu queria que você me desse a metade do dízimo para eu levar para Deus. Se o marido for honesto, não precisa ser crente, não, basta ser honesto. Ele vai conceder isso. Porque ele reconhece que a metade pertence à mulher e ela pode fazer o que quiser. Mas é possível que ele não concorde. No entretanto, ele coloca na mão da mulher o dinheiro para comprar vestido, sapato, e mantimento para casa e outras coisas. Nesse momento, ele transformou a esposa em mordomo da casa. E o mordomo tem direito de usar o dinheiro naquilo que ele quiser. O mordomo de Abraão tinha direito até de arranjar uma esposa para o filho de Abraão, certo? De maneira que ela pode usar aquele dinheiro como ela quiser, porque agora ela é mordomo da casa. Mas se o marido não gostar daquilo, a única coisa que ela pode fazer é não trazer nada e vai continuar chorando debaixo de um jugo desigual. Então a mocidade tenha cuidado, o jugo desigual é terrível, terrivelmente pesado. Mas, eu estava falando, espera aí, eu estava falando na igreja de Cascavel, lá no Paraná, em setembro, e uma senhora lá no meio da igreja fez essa pergunta. E eu lhe dei essa resposta. Se o seu marido for crente, for honesto, ele vai lhe dar a metade do dízimo para trazer. Mas o marido estava sentado junto com ela e eu não sabia que era marido dela, né? E sabe o que aconteceu? Ele disse em voz bem alta lá para a igreja toda ouvir o seguinte: você nunca me falou nisso, agora eles estão pensando que eu que não deixo. Viu? Às vezes a mulher quer fugir à responsabilidade, nem conversa com o marido a respeito disso, né? Pessoa que não é crente e não deve contribuir. O conselho da igreja deve não receber essa oferta. Certo. Tem pessoas que querem dar esse dízimo da igreja, não são membros. Querem dar o quê? Dízimo. Não, o dízimo pode. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. O que eu disse aqui foi de ofertas. Oferta não. Não, senhor. Não existe isso. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Certo. Eu já conversei com muitas pessoas aqui desta igreja sobre isso. E a nossa opinião nas conversas foi sempre a seguinte: se aparecer aqui alguma pessoa que queira fazer uma oferta para a igreja, vocês procurem descobrir se aquele dinheiro foi ganho honestamente. Se vocês souberem que foi ganho honestamente, então vocês podem receber aquela oferta. Certo? Agora, se vocês não conseguirem descobrir que foi ganho honestamente, não recebam não. Mas se aparecer um crente, membro de outra igreja, e quiser fazer uma oferta, vocês procurem saber se ele já pagou o dízimo lá na igreja dele. Se ele não pagou, vocês não recebem a oferta não. Manda que ele pague lá o dízimo primeiro, para depois trazer a oferta aqui. Certo? Nem sempre a gente tem capacidade para fazer isso, nem sempre tem. Mas o processo correto e seguro seria exatamente esse. Certo? Agora, isso com referência à oferta. Com referência ao dízimo, não. Aqui nesta igreja já entrou um indivíduo que se assentou perto do Maurício Parada, um membro desta igreja, a convite dele, e era o dia do dízimo. E quando o Maurício se levantou para trazer o dízimo, o envelope aqui na frente, ele perguntou ao Maurício o seguinte: o que é isso que você fez? Ele disse: eu levei meu dízimo lá na frente. Mas o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte do meu ordenado. Ele disse: olha, então você me dá um envelope desse, eu quero ser dizimista também. Certo? E aquele homem que não era crente, passou a ser dizimista e depois passou a ser membro da igreja. Naquele caso, sim, podia receber, porque se ele quis ser dizimista é porque Deus o convenceu. E nós não podemos impedir. Certo?
Mas quanto à oferta, não. Mais alguma coisa? Se uma igreja precisa construir um edifício qualquer e não dispõe de dinheiro, não pode ela fazer uma campanha assim como Moisés fez para construir o tabernáculo e como Davi fez para construir o templo, certo? E a nossa resposta é não. Não pode. Se a igreja quiser fazer uma campanha, é porque a igreja não está acreditando naquilo que Deus disse aqui. Trazei todos os dias na casa do tesouro para quê? Para que haja fartura, mantimento, certo? E então, se ela está precisando de fazer uma campanha, ela está declarando publicamente o seguinte: o método de Deus falhou. E eu preciso arranjar um outro método que seja meu e mais suficiente do que o de Deus. É pecado. É blasfêmia. Agora, pesados irmãos, na resposta a esta pergunta, então, surge exatamente esta explicação. Como é que Moisés pediu lá a oferta para levantar o tabernáculo? E como é que Davi pediu oferta para a construção do templo? A razão é muito clara. No tempo da construção do tabernáculo não havia dízimo. O povo estava na travessia do deserto e ninguém estava produzindo nada. E então não havia dízimo. Tinha que ser feito por ofertas, aquelas ofertas que eles trouxeram lá do Egito. Havia um propósito em Deus para aquilo. Agora, quem abra aí a sua Bíblia no livro de Josué, quem achar primeiro pode ler. Josué capítulo 5, versículo 12. Vamos ver o que tem aí. Quem achou? Pode ler. Certo. Alguém que possa ler mais alto um pouco. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas nesse ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Certo, então os israelitas chegaram lá na terra de Canaã, fizeram a sua lavoura, e quando eles colheram fizeram a primeira colheita, o maná desapareceu, não caiu mais do céu. Eles foram sustentados com o maná até aquela data. E então eles não tinham dízimo para trazer, certo? Agora, com referência à construção do templo, por que Davi pediu uma oferta para construir o templo? Simplesmente pelo seguinte: no Antigo Testamento o dízimo era propriedade exclusiva dos levitas. Não podia ser empregado em outra coisa, não, nem na construção do templo. Era propriedade dos levitas. Então o templo tinha que ser construído por oferta. Mas na igreja cristã o dízimo pertence à igreja e não ao ministério. A igreja tira o pagamento do ministério, de parte do dízimo, e o restante ela pode usar no que quiser, inclusive na construção. Certo? É permitido pagar as mensalidades internas como parte do dízimo? Não. As sociedades internas da igreja não foram organizadas com finalidade financeira, mas com finalidade espiritual. De tal maneira que nenhum sócio de nenhuma sociedade deve pagar mensalidade, o conselho não pode permitir isso. Não pode. Nenhum sócio deve pagar mensalidade. Se alguma sociedade precisar de algum dinheiro, peça ao conselho da igreja. E o conselho da igreja fornecerá essa importância que a sociedade está pedindo para a sua representação, por exemplo. Então, o conselho da igreja não pode permitir que haja mensalidade na sociedade. As sociedades são entidades com finalidade financeira. E se todos os membros da igreja trouxerem dízimo, haverá fartura para o sustento das sociedades, das federações e etc. E então vamos fazer isto. A nossa fidelidade está no dízimo e não